Shalom, bom dia! Como é bom começar o dia na presença de Deus, e nós estamos aqui nesta manhã para falarmos volte ao primeiro amor. Este é um convite, não é? E quem fala assim é Jesus. Essa não é uma frase minha, foi Jesus que falou. Daqui a pouquinho nós vamos ler Jesus falando sobre volte ao primeiro amor. Mas antes da gente ler, eu queria que você parasse um pouquinho para pensar. Volte? Bom, se é para voltar é porque eu já estive dentro deste amor. Então ele não está falando com uma pessoa que não o conhece, ele está falando com pessoas que já o serviram, já o conheceram profundamente, já andaram com ele, podem até estar ainda dentro da igreja, mas já não é mais a mesma coisa. Vai na igreja por ir, ora como que se fosse um desencargo de consciência. Eu vou orar porque ainda não orei hoje. Eu vou ler, nem que seja um versículo, porque eu ainda não li hoje. Mas não faz com aquela paixão, com aquelas saudades, com aquele entusiasmo que você fazia quando você se converteu. Então, ele está falando, volte para o lugar de onde você nunca deveria ter deixado. É a mesma coisa num casamento, numa amizade, quando você perde aquela admiração, o entusiasmo, deixa entrar a frustração, o desgaste, já não é mais a mesma coisa. E o pior de tudo é que muita gente deixa a frustração e o desgaste entrar por causa de pessoas. Pessoas te frustram, não vou mais para a igreja. Pessoas te decepcionam, tô triste com Deus. Peraí, foi Deus ou foram pessoas? E pessoas são falíveis, pessoas são pessoas com defeito e em construção, como você é. Você também decepciona, você frustra muitas pessoas. Agora, neste convite que Jesus ele faz, volte ao primeiro amor, tem também outra grande realidade. Se ele está falando ao primeiro amor, é porque entraram outros amores na tua vida, outras prioridades. Talvez você esteja encantado com a própria bênção. Eu conheço muitas pessoas que queriam ter filho. Era o desejo e o sonho do coração. E de repente, Deus dá, Deus concede esse pedido. Mas aí a pessoa faz do filho um altar, faz um altar ao filho. Você tem que dar amor, você tem que dar atenção, você tem que levar o seu filho para a casa de Deus. Aí você dá 1000 desculpas por causa do filho para não ir para a casa de Deus, para não orar. Não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ler a Bíblia. Cuidado para você não se corromper com a própria bênção. Certa ocasião, lá em Israel, porque o norte de Israel, o sul de Israel é deserto, o norte de Israel tem água, tem vegetação, e ali eu estava estudando em Israel, e o meu professor, ele me chamou a atenção e ele falou assim, sabia quem é que morava nesse lugar aqui com tanta água, com tanta vegetação? Ele falou, a tribo de Dan. A tribo de Dan era a tribo que morava no melhor lugar de todas as tribos, sem dificuldade nenhuma, mas foi a primeira a se corromper e se afastar do amor de Deus, porque tudo era tão fácil. Então cuidado para outros amores não entrarem. Você pode amar muitas coisas e muitas pessoas, mas nunca esqueça que Deus em primeiro lugar. Se você colocar tudo no seu lugar, não troque o trivial pelo essencial. Será que você está trocando a presença de Deus por um dia de superativismo? Não troque, não perca o primeiro amor. Eu tenho uma passagem, e você vai falar assim, você ainda não leu onde Jesus fez esse convite, estou deixando por último. Eu quero que você leia primeiro comigo Mateus capítulo 11, no versículo 20. E mais uma vez falando de Israel, quando eu vou para essas 3 cidades, eu não vejo mais nada além de destruição. Que 3 cidades? Corazim, Betsaida e Cafarnaum. 3 cidades onde Jesus morou os 3 anos do seu ministério, onde milagres aconteciam todos os dias. Mas Jesus, ele disse um dia nessas cidades, ele disse o seguinte,
começando no versículo 20. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. E ele continua dizendo sobre Cafarnaum. 3 cidades que conheceram os milagres de Deus, mas eram 3 cidades que eu garanto que Jesus era o assunto do momento, porque Jesus é maravilhoso, porque Jesus cura, porque Jesus salva, porque Jesus fez isso, porque Jesus fez aquilo, mas depois ficou tão comum que outras coisas ficaram mais interessantes do que Jesus, e essas 3 cidades perderam o primeiro amor. Essas eram as multidões que iam atrás dele, em busca de pão, de milagres, essas eram as multidões, era dessa região. Mas e aí, de repente, cadê essa multidão na cruz? Cadê essa multidão na ressurreição? Perderam o primeiro amor e perderam o melhor da história, que foi a ressurreição. Agora sim, nós vamos ler Apocalipse capítulo 2. Você vai ler comigo nos versículos 4 e 5. Este convite feito não é para alguém que não conhece a Deus, mas é para pessoas porque Apocalipse é um recado para as 7 igrejas de Apocalipse. Então, é um recado para a igreja. Então, em Apocalipse, capítulo 2, no versículo 4, leia comigo o que Jesus fala para a igreja. Ele diz o seguinte para Éfeso: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, para a igreja de Éfeso, ele diz: volte ao primeiro amor. A igreja de Éfeso, quando Paulo levou o evangelho, a igreja ficou tão impactada com a presença de Deus que as pessoas, nem Paulo pediu, as pessoas de livre e espontânea vontade, elas largaram, elas jogaram, fizeram uma grande fogueira com todos os livros de magia que eles tinham. É o primeiro amor. Muito mais importante, esses livros são caros, eu estudei, a minha vida estava firmada nisso. Não, agora é Deus na minha vida, esse é o meu primeiro amor, é o Senhor. Então eu abro mão desses livros, eu abro mão de tudo aquilo que me afasta de Deus. E hoje é dia de você abrir mão daquilo que te afasta de Deus. Hoje é dia de você dar meia volta e voltar para os braços de amor do Senhor. Ele está esperando você, assim como ele estava esperando na porta da cidade. O filho pródigo, ele está esperando você. Ele está falando: eu senti tanta falta de você e desta intensidade do teu amor, quando você amava estar comigo, quando você amava ir para minha casa. Quando eu amo uma pessoa, eu amo ir para a casa dessa pessoa. Então, o Senhor, ele quer que você vá para a casa dele, ele quer que você se entusiasme com tudo dele. Eu fico muito entusiasmada quando eu leio a palavra, porque a palavra de Deus é vida, porque a palavra de Deus é Jesus. Então, hoje, volte ao primeiro amor, não deixe o desânimo tomar conta do teu coração, não deixe decepção, como eu disse, e frustração com pessoas que elas roubem o amor que você tem a Deus. Então, neste momento, se você conhece alguém que está um pouquinho esfriado, fala assim: vamos voltar? Eu também vou voltar ao primeiro amor. Eu acho que eu não estou tão fervendo assim. Eu preciso acertar a minha temperatura com Deus, porque Ele quer pessoas intensas do lado dele, para Ele poder derramar o vinho novo, uma unção. Não troque a ordem dos fatores. Tem gente que pede a unção, pede poder, pede autoridade, pede milagres, mas peraí, Deus está pedindo só uma coisa: o teu coração. Se você voltar para Ele com intensidade, com o primeiro amor, é uma consequência buscar em primeiro lugar.
o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O resto é consequência. Então volte ao primeiro amor. Vamos agora orar. Hoje é dia de um novo compromisso seu com o Senhor. É claro que você vai pôr o seu pedido de oração, porque Deus está ouvindo a voz do aflito também, em nome de Jesus. Pega o teu caderno de oração, escreve aqui no comentário e compartilha com alguém que precisa neste momento. Senhor Deus maravilhoso, quantas pequenas coisas podem afastar o coração do homem de ti. Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, cada um está tirando por si aquilo que os afasta, seja a tristeza, o desânimo, a frustração, a preguiça, ou Senhor, ou simplesmente se acostumar com quem é extraordinário. Tu és extraordinário, não podemos nos acostumar com essa presença maravilhosa. Senhor, em nome de Jesus, hoje é dia de fazer um renovo, de ter, Senhor, fazer uma nova aliança contigo, em nome de Jesus, aliança de amor, aliança do primeiro amor. E eu quero clamar também, Senhor, para esses que estão pedindo por causas impossíveis. Tu és o Deus que escuta e Tu és o Deus que tem a sua mão estendida para ajudar, para consolar, para edificar. Por isso, Senhor, que a unção de milagre seja liberado nesta manhã para todos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e não esquece de curtir antes de deixar este vídeo. Ajuda muito este canal. Que o Senhor te abençoe.